Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 1 da Segundona 22-23. Hoje temos connosco e como convidado o Mr. Leandro Palma, do Padernense Clube, para comentar a segunda jornada da fase de apuramento de campeão da segunda distrital Connect TV. Primeiro, vamos aos resultados da jornada e começamos com a Liga de Bronze. O Marítimo Olharense venceu a União Messinense por 5-1. O jogo entre Estrela Bensafrim e o 4 de Olhão foi adiado, enquanto o Algoz e Benfica esteve de fora. O Marítimo Olharense, 4 e o Messinense lideram com 3 pontos. Na Liga de Prata, a União Sambrazense venceu a equipa B do Esperança de Lagos por 4-1. A Escola João Moutinho venceu por 4-2 o Quarteirense 1937 e o Sporting Clube Farense B venceu por 3-0 o Grupo Desportivo Alvorense. A Escola João Moutinho segue na liderança com 6 pontos. Na Liga de Ouro, de apuramento do campeão e de acesso ao Distritalão, o Padernense Clube venceu o Faro e Benfica por 4-1. Os armacenenses receberam e perderam com o Carvoeiro United por 2-1. E o Juventude Campinense e o Portimonense B empataram a 1 gol. O Padernense Clube segue na liderança com 6 pontos em 2 jogos. Para analisar a jornada, hoje temos connosco o Mr. Leandro Palma, do Padernense Clube, que vai falar também da Segundona. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Mister, o Padernense, ou melhor, a pandemia, condicionou muita coisa. Mas o Mister descobriu o seu caminho no Padernense. Conte-nos um pouco da sua história mais recente. Bom, antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite ao Sr. Emílio e ao programa, que eu sigo com bastante atenção. É como você disse bem, isto da pandemia foi aqui algo que passou aqui na nossa vida que condicionou bastante. Eu estava na altura a treinar o Messinense, tínhamos feito uma época boa em que andámos a lutar pela fase de subida bastante tempo. Acabámos por não subir, subiu o Farense e o Adiastres. Depois nós fizemos uma época fantástica, face também às condicionantes e ao plantel que tínhamos, porque não tínhamos os mesmos recursos que os outros. No ano a seguir começámos a preparar a época para fazer um upgrade e poder lutar com outras armas, e dá-se esta pandemia. Isto foi um bocado, condicionou a minha vida também, a minha vida pessoal e da minha equipa técnica e também do próprio clube, e na altura decidimos não participar. Acabou por ser a melhor decisão, porque depois as épocas nem acabaram, portanto acabou por não haver campeonato. Eu agora estava um bocadinho afastado na questão da minha cabeça de voltar ao futebol, quando surge aqui este convite do Padernense, através do seu presidente, do Luís. Fui reunir com ele numa perspectiva, não ia na minha cabeça de aceitar, e eu fui ouvir. A verdade é que as pessoas acabaram por mostrar o projeto. As pessoas são pessoas humildes, pessoas que gostam do clube, estão no clube para servir o clube. E acabou por ser fácil. O bichinho está cá dentro e quando a gente anda tantos anos no futebol, depois acaba por ser fácil voltar, quando as partes se unem, não é? Muito bem. Mister, uma equipa da Segundona passar por Guia, pelo Colatrense, pelo Quarteirense SAD e chegar à final não é para todos. Acho que só o Imortal conseguiu o mesmo. Qual é ou foi o segredo deste trajeto? Bom, isto relativamente à taça foi novo, sinceramente não houve um objetivo. Nós fomos participando jogo a jogo. O nosso foco era claramente o campeonato. A verdade é que as coisas foram acontecendo. Portanto, o primeiro jogo foi com o Messinense, em Messinos. Ganhámos, creio que foi 3-1. Merecemos claramente a vitória, fomos melhores. E
e naturalmente passámos à fase seguinte. No segundo jogo, apanhamos a Guia, portanto, uma equipa de uma divisão superior, com outros argumentos, e atenção que nós estivemos sempre a jogar em casa emprestada, é um pormenor, porque nós nunca jogámos em Paderno, as pessoas cá não têm essa noção. Voltámos a ir jogar a Messines, a nossa casa emprestada, com a Guia, voltámos a ganhámos 3-0, acho que foi uma vitória bem convincente contra uma equipa de uma divisão superior, em que fizemos um jogo fantástico. Sabíamos as nossas limitações, mas também sabíamos as limitações das equipas adversárias. Eu costumo dizer, eu estou farto de falar com a minha equipa sobre isto, e os treinadores creio que sabem isto, a diferença cada vez é menor. Isto da primeira e da segunda, salvo algumas equipas que são um pouco mais limitadas, mas isso faz parte de qualquer campeonato, a diferença é muito curta. Não há ali um decalagem muito grande. Claro que as equipas à partida da primeira têm os ponteiros mais robustos e estão melhor apetrechados porque têm melhores jogadores, têm outra base de escolha, mas há muita qualidade também na segunda. Os treinadores trabalham bem, e depois acontece isto, não é? Depois voltámos a jogar com o Colatrense, outra equipa da primeira, uma equipa então de uma fase ainda mais avançada da primeira, uma equipa com outros argumentos e bem treinada pelo Fábio, norte da Areia. Assim, eu sabia que eles eram favoritos, mas os meus jogadores sabem o discurso que nós tivemos para dentro, e eu disse que nós tínhamos hipótese de passar. Naturalmente, se calhar tínhamos que sofrer, tínhamos que, se calhar, não assumir o jogo de uma forma como muitas vezes fizemos no nosso campeonato, em que nós somos uma equipa da parte de cima da tabela, mas o futebol é isto mesmo. Nós não podemos estar sempre a atacar, às vezes temos que saber defender, e isso é uma das virtudes das grandes equipas, em qualquer nível, é saber defender, saber não ter a bola, e saber no momento certo, saber como ferir o adversário. E foi isso que fizemos, fomos felizes, acabámos por ir para os penaltis, e acabámos por ter felicidade nos penaltis. Eu não acredito muito nisto da sorte. Há uma pontinha de certo, mas os penaltis também se trabalham, também se treinam, tanto na preparação de quem os bate, como na preparação de perceber como é que a outra equipa os bate. Portanto, isto não é só sorte, ao contrário do que muita gente diz. Depois acabámos por apanhar o Quarteirense. É uma equipa que eu conhecia bem, porque eu acompanho muito bem o Quarteirense. É das equipas que tem mais talento no futebol no Algarve. É uma equipa escolhida a dedo com tudo o que há de melhor de jovens no Algarve. Eu fui fazer o meu trabalho de casa, fui observar e voltei a dizer aos jogadores que eles sabiam que eu tinha observado a equipa, sabia que eles eram superiores, mas eu disse-lhes, eles sabem disto, que nós íamos chegar à final da taça. Portanto, agora é fácil dizer isto aqui, mas os meus jogadores sabem o que eu estou a dizer. Que não é mentira isto que eu lhes disse. Nós vamos à final da taça. Agora, sabíamos que ia ser muito difícil, tínhamos que sofrer muito, tínhamos que ser uma equipa concentrada, uma equipa intensa, porque íamos jogar com uma equipa do nível superior. A verdade é que foi um jogo muito bem jogado, em que o Quarteirense SAD entrou muito forte no jogo. Os primeiros 20, 25 minutos foi difícil, eles encostaram-nos bem, acabaram de fazer um golo e nós fomos para o intervalo a perder 1-0. Eu falei com a equipa ao intervalo, retificámos ali algumas coisas que tínhamos que retificar e disse à equipa que o jogo estava em aberto. O jogo não estava decidido e nós tínhamos uma palavra a dizer no jogo. E tínhamos que acreditar porque tínhamos 45 minutos para fazer história, quer dizer. Ninguém nos pedia nada, a obrigação era do outro lado e só tínhamos que mostrar o nosso futebol. Fizemos algumas alterações, entramos no jogo a perder. Logo aí ao segundo, terceiro minuto da segunda parte, o Quarteirense acaba por fazer uma bola parada. Para muita gente pensou, bom, o jogo acabou. Eu acho que os jogadores do Quarteirense, inconscientemente, isto acontece que andam lá dentro, se calhar relaxaram um bocadinho, 2-0, o resultado está feito. A verdade é que nós a seguir conseguimos reduzir, fazemos o 2-1, voltámos a fazer aqui algumas mudanças táticas, mudámos ali um bocadinho a nossa forma de jogar, abordar o jogo de maneira diferente. Eu creio que surpreendemos um bocadinho ali a equipa do Quarteirense, fizemos o 2-2 e pudemos fazer o 3-2 e o 4-2 mais do que uma vez. Portanto, isto que nós fizemos, e depois vamos para penaltis, que não ganhamos no tempo regulamentar, mas acabámos por ganhar em penaltis. Mas isto que nós fizemos ao Quarteirense
o nosso jogo, eu já vi muitos jogos do Quarteirense e vou-lhes dizer que talvez o Lotano, naquele jogo que houve uma grande diferença de golos, eu nunca tinha visto uma equipa fazer o que nós fizemos ao Quarteirense a nível de colocar à prova a defesa e o sofrimento. Que eu estava a sentir que a defesa deles, a equipa deles, ficou muito surpreendida. Como equipa da segunda. E, portanto, eu acho que fomos nós que procurámos, ninguém nos deu nada. Foi muito do nosso trabalho, do nosso espírito de equipa e da nossa qualidade. A nossa qualidade enquanto equipa e a nossa qualidade enquanto individual também. Muito bem. Mister, qual é o projeto do Padernense para esta época? Para já está na fase da subida e soma 2 vitórias em 2 jogos. Qual é o projeto? Olha, o projeto, quando o nosso presidente falou comigo a primeira vez, ele falou-me de um projeto há 2 anos. E eu, na altura, comecei-me a rir. Presidente, isto no futebol, isto não há projetos de 2 anos, como você sabe, não é? Isto, como diz o outro, ou a gente ganha ou tem ali uma linha ali sempre pronta. Pronto. Não houve uma exigência nenhuma. A exigência que nós acabámos fui eu até a equipa técnica que falei com a direção e internamente, juntamente com os jogadores, metemos como objetivo de tentar ir à fase de campeão. Portanto, ficar nos 3 primeiros. Esse foi claramente o nosso objetivo. E depois o discurso sempre foi, bom, vamos tentar lá ir e depois de lá estarmos nós vamos redefinir o nosso objetivo. A verdade é que a fase regular, fizemos uma fase regular fantástica. Nós houve um período ali, até os últimos 3, 4 jogos, nós tínhamos 3 golos sofridos, tínhamos 30 golos marcados, não tínhamos derrota. Creio que por mérito próprio, porque as outras equipas são boas, têm mérito. Há muito boas equipas, além das que não passaram, o Quarteirense, o Sambrazense, equipas com muita qualidade, que ficaram pelo caminho. E eu acho que desvalorizou-se um bocadinho relativamente a esta série do outro lado. Que o outro lado era mais forte, e eu sabia que não era o caso. Há equipas muito fortes também do outro lado, mas também havia do nosso. Depois, acabámos... No Sotavento, refere-se ao Sotavento, não é? Exatamente. E eu ouvi muito esse discurso aí. A vossa série é mais fraca. E disse, não é mais fraca. Só quem não está atento é que pode dizer uma coisa dessas. E agora estamos a ver por resultados, não é? O Sambrazense deu 4 no Lagos, o Marítimo do Amalhense deu 5 no Messinense, o Farense deu 3 no Alvorense. Bom, isto diz uma coisa. Se calhar a nossa série não era assim tão fraca, não é? Nem era tão fraca, nem a outra é mais fraca. Eu acho que isto é tudo muito equilibrado. Logicamente existem equipas mais fracas que outras, mas isto é nas 2 séries, não é? Agora, o nosso mérito foi total na fase agora de apuramento. Que nós, eu agora no sábado estava a falar com o Mister do Faro e Benfica e estava-lhe a falar um bocado isto. Todas as equipas que chegam aqui, não é? Não vão dizer que não querem ganhar ou que não querem subir, não é? O objetivo é ganhar todos os jogos, lutar jogo a jogo, sabendo que não somos a equipa mais forte, possivelmente. Não somos a equipa que tem mais argumentos, não é? Porque há efetivamente 2 equipas que, há uma delas, claramente, o objetivo era subir divisão, portanto, que é o Armacenete, portanto, eu acho que não é segredo para ninguém. E depois o Portimonense, portanto, pelo historial que tem, pelo clube que é, não é? Por mais que as pessoas, eu percebo, é mais confortável não assumir e tal, mas há clubes que a sua história tem que assumir. Isto é a minha opinião, não é? Eu se estiver no Benfica ou no Sporting ou no Porto, eu tenho que assumir a candidatura ao título, não é? Então, eu penso aqui um bocadinho assim relativamente ao Portimonense. Portanto, o Portimonense, na minha opinião, é um candidato a subir. Depois o Padernense, o Carvoeiro, o Campinense e o Faro e Benfica, creio que estão um bocadinho como outsiders. Agora, a diferença é muito curta. Portanto, o Portimonense eventualmente, ou o Armacenense, pode ter um bocadinho melhor equipa ou não sei. Mas isto é dentro de campo que se prova. Portanto, isto não há jogos, não há vitórias morais, não há pessoas que ganham, tem que ser dentro de campo. E então eu creio que vão o Padernense, entramos bem, entramos fortes, temos 2 jogos, 2 vitórias, mas a equipa sabe que nós não ganhamos nada. Isto não é como começa, isto é como acaba, como eu digo a eles, é jogo a jogo e durante 90 minutos do próximo jogo temos que dar 200%. E este é o nosso compromisso da equipa do Padernense. É isso que nós falamos, é isso que eu falo com os jogadores.
Nós não temos responsabilidade nenhuma, ninguém está aqui a apontar-nos o dedo que temos que subir divisão. Agora, nós temos a responsabilidade de dar 100% de nós o melhor que podemos. Esta sim é a nossa responsabilidade, de cada um de nós, equipa técnica e jogadores, dar 100% que pode. Para quando acabar o jogo eu estar de consciência tranquila, que dei o meu melhor. E se eu fizer isto, eu estou mais próximo de ganhar os jogos. Isto é assim no futebol, em qualquer nível, é assim na vida, e este vai ser o espírito do Padernense, que vão ter que contar com o Padernense, nem que seja de correr mais que os outros, ser mais concentrados do que os outros, e dedicação, e compromisso, e é esse que vai ser um Padernense daqui até ao fim. E, Mister, um olhar sobre esta secundona, em termos de competição, de competitivos, em termos de adversários e em termos de candidatos. Já abordou isso, mas um olhar sobre este campeonato da segunda distrital. Olha, eu acho que há aqui muita qualidade e tem aqui jogadores muito interessantes. Eu próprio tenho feito o meu trabalho, isto como certamente muitos treinadores têm feito. Há jogadores muito interessantes em todas as equipas. Mesmo equipas com menos recursos têm sempre jogadores interessantes, por uma posição ou outra. Desde jogadores jovens, que precisam talvez daquela oportunidade. Muitas das vezes de um treinador que lhe dê confiança para lhe potenciar, não é? Creio que nós aqui em Padernos fizemos um bocadinho isso. Houve aqui um ou dois jogadores que tinham o potencial, mas de alguma forma ou por alguma razão as coisas não lhes tinham corrido bem, não é? E no fundo o que nós tentámos fazer foi potenciar essa qualidade que estava, por uma razão ou por outra, que não tinham se destacado no ano anterior. Juntamente com 3 ou 4 jogadores que nós fomos buscar, que estavam já um bocadinho fora das contas, como acabados, não é? Acabados no bom sentido, que às vezes brinco com eles, ou o Pias, ou o Bonifácio, ou o João Teodoro, jogadores já com algum percurso no futebol, estavam um bocadinho, já ninguém contava com eles. A verdade é que eles voltaram em grande, estão a um muito bom nível, e agora se calhar há até pessoas e equipas que olham, bom, se calhar eles ainda podiam dar uma perninha noutro nível. Mas isto tem a ver com o trabalho, não é? Com o trabalho deles, de serem sérios, de treinarem bem, e depois também da equipa técnica, porque nós o que nós fazemos é ajudar a potenciar os jogadores e que eles se valorizem, porque quem faz a diferença são sempre os atletas. Nós, os treinadores, muitas vezes damos aquele amparo e potenciamos o rendimento deles. Depois, é assim, de tudo o que eu observei, eu acho que o Armacenense e o Portimonense são equipas que têm talvez mais opções, mais argumentos no todo. Agora, como eu digo também aos meus, isto jogo a jogo, o Carvoeiro ganha o Armacenense e o Padernense ganhou ao Carvoeiro, mas não quer dizer que o Carvoeiro não venha ganhar ao Padernense. Portanto, porque isto é muito equilíbrio e tem muito a ver com o momento. Como é que a equipa encara esse jogo, como é que a equipa está fisicamente, como é que a equipa prepara a estratégia desse jogo, porque depois, por mais que uma outra equipa possa ter um bocadinho mais de qualidade individual ou não, isto depois não há assim muita diferença no jogo, não é? Agora, há algumas coisas que eu gostava, acima de tudo, de referir relativamente aqui à segunda e ao campeonato. E eu acho que isto não tem a ver só com a segunda, tem a ver com... Eu estava a ouvir o Fábio no outro dia a falar sobre uma situação que eu acho que é fundamental se nós queremos um futebol e melhorar o nosso futebol. Neste caso, a distrital, seja a segunda, seja a primeira. Que tem a ver com, muitas das vezes, o condicionamento que querem fazer aos árbitros. Eu acho que estamos em 2023. Eu já sei o que é isso há muitos anos do meu percurso como atleta e já vi também muita coisa. Mas se nós queremos um futebol melhor, se nós temos formação de treinadores, temos cada vez melhor formação nos atletas, também é importante os dirigentes e as pessoas que têm responsabilidade no futebol darem uma palavra sobre isso. Porque é inadmissível, não é? Haver ainda posts nas redes sociais, mensagens, com aquele jogo do condicionamento. Não é? Uma coisa é eu, no campo, no banco, eu sou uma pessoa até emocional e vivo muito jogo, já era como jogador. E estar ali, e às vezes é para o Sorabit, isso é uma coisa. Isso aí
Tem a ver com o perfil. Há treinadores que são um bocadinho mais tranquilos, mais serenos no banco. Há outros que não são assim. Isto tem a ver com o perfil das pessoas. Isso é normal. Agora, entrar no tipo de jogo de mensagens ou recados nas redes sociais e de alguma forma para querer condicionar, eu parece-me que isso não é o caminho. E eu acho que aí todos nós temos a melhorar. Inclusive eu, os atletas, os jogadores, os presidentes, os vice-presidentes, os diretores desportivos. Porque as pessoas têm que perceber uma coisa. Eu, Leandro Palma, uma coisa é ser Leandro Palma enquanto cidadão. E tenho a minha profissão. Outra coisa é ser Leandro Palma, treinador do Padernense. Assim como o Chico Zé, ou Chico Manel, que é diretor desportivo deste ou daquele, não é só o Chico Zé. Ele é o diretor desportivo de um clube ou é o presidente. E eu tenho que ter alguma responsabilidade quando vou fazer certos comentários. Eu não estou a falar só, não estou a fazer só enquanto pessoa, um cidadão normal. Eu estou a fazer enquanto alguém com responsabilidade. Portanto, as pessoas têm que ter alguma responsabilidade relativamente a isto. Nós somos os responsáveis, temos que melhorar o futebol. A associação tem que olhar para isto. Porque nós queremos que ganhem os melhores. Porque nós, é assim, eu hoje sou beneficiado, mas já fui prejudicado. Portanto, nós não podemos ir só falar quando somos prejudicados. Porque depois, na outra semana anterior, fomos beneficiados. E aí já não falámos. Portanto, e isto é uma situação que não se passa só no Distrital. Isto é na primeira divisão. Isto é um assunto, um debate que se fala muito, não é? A pressão dos clubes e dos comentadores, etc. Portanto, aqui, eu estou a falar isto porque já vi aqui algumas coisas que não me agrada e eu acho que, para bem do futebol, em Paderno, nós tentamos ser bons e melhores dentro de campo. Só isso. E não é preciso condicionar os árbitros. Uma coisa é dar um desabafo do jogo com o árbitro. Os árbitros estão ali para fazer o seu melhor. Eu tenho a certeza que hoje em dia temos melhores arbitragens, temos arbitragens mais isentas. Eu não tenho dúvidas do que estou a dizer. E parte de nós, treinadores, jogadores e dirigentes, essa responsabilidade de ajudar os árbitros e lutar por um futebol melhor. Desculpa lá este desabafo, mas eu tinha que falar sobre isto porque é uma coisa que me incomoda e partilho, colabora 100% com a intervenção do Fábio no outro programa. Muito bem. Fez muito bem. Mister, vamos à sua análise da jornada da Liga de Ouro. Padernense 4, Faro e Benfica 1, Armacenenses 1, Carvoeiro United 2 e Campinense 1, Portimonense 1. Um comentário sobre esta jornada. Bom, relativamente ao nosso jogo, é mais fácil para mim falar. Foi o jogo que eu participei. Foi um jogo que nós eram duas equipas que vinham com 3 pontos do primeiro jogo, portanto o Faro e Benfica vinham moralizado. Os primeiros 5-10 minutos foi um jogo muito equilibrado. Algo tático, as equipas, uma fase campeão, algo calculistas. A seguir que nós fazemos 1-0, a nossa equipa começou a acelerar e nós, creio que foi unânime que tivemos um período ali de 30 minutos muito fortes, onde fizemos 4 golos e acabamos por acabar um pouco com o jogo. Portanto, a equipa do Faro e Benfica é natural, uma equipa que sofre 4 golos torna-se difícil. Entramos muito fortes, esses 30 minutos que acabamos de fazer golos, podíamos ter feito mais ainda, Ao intervalo, falei com os jogadores, tentei que a equipa ficasse um bocadinho ligada e não adormecesse, porque eu sei como é que isto acontece, muitas vezes, inconscientemente, a equipa baixa a intensidade, baixa os níveis de concentração. Tentei ainda, mas a verdade é que acabou por haver aqui algum relaxamento da nossa equipa, a equipa passou a gerir um bocado mais o jogo e a baixar a intensidade, e pronto, foi uma vitória inequívoca, sem dúvida. Relativamente ao Portimonense com o Campinense, eu vi a segunda parte do jogo, não vi a primeira parte. A segunda parte, eu creio que o Portimonense estava com 10 já. Vi ali algum equilíbrio. O Campinense pode fazer 2-1, ou 2-1 ou 2-0, agora não me recordo, e acho que é 2-0. O Portimonense acaba por fazer o empate. Depois o Portimonense, mesmo com 10, com muita intensidade, uma equipa jovem com muita intensidade, podia também ter feito ali de uma forma ou de outra, podia ter feito um gol. O Campinense também teve ali uma ou duas hipóteses de o fazer. Da parte que eu vi foi um jogo muito equilibrado. Eu já sabia que o Campinense não é uma equipa fácil, é uma equipa difícil, principalmente em casa. E foi do que eu vi pareceu-me um jogo equilibrado. O Carvoeiro, é assim, esse jogo eu não vi, tive algumas pessoas que me falaram. Acho que o Carvoeiro, pelo que sei, foi uma vitória justíssima.
Uma segunda parte muito bem conseguida, em que o Carvoeiro claramente por cima do jogo. O Armacenense, não sei, se calhar um jogo menos bom. Portanto, eu acho que foi uma vitória do Carvoeiro e uma vitória com mérito. É o que me disseram. Portanto, isso também acaba por dar mérito. Nós, a semana passada, fomos ganhar 3-1 a Carvoeiro e vi algumas pessoas, o Carvoeiro se calhar está um bocadinho de fora, e disse, não está fora. Nós neste jogo fomos mais fortes e fomos melhores, mas o Carvoeiro não está fora. Tanto que não está fora, que ainda mais valoriza mais a nossa vitória. Que vai à casa do Armacenense e ganha 2-1. E reentra novamente na corrida. Portanto, como o Carvoeiro depois pode ir ganhar a paderna. Portanto, os meus jogadores sabem isso. Isto não há jogos fáceis e nós temos que encará-los sempre na máxima concentração. Portanto, eu prevejo aqui peço às pessoas que acompanhem a segunda distrital, há muita qualidade. Vai ser uma fase de campeão muito interessante, com grandes jogos, posso-lhes dizer, com jogos do nível, arrisco-me a dizer, alguns com muito superior a alguns jogos que eu tenho visto da primeira, não tenho dúvidas do que estou a dizer, e portanto venham ver os jogos, porque não vão ficar arrependidos, vão ter uma segundona ao mais alto nível. Ora, aí está. Mister, obrigado pela sua presença e disponibilidade, desejamos os maiores sucessos e esperamos voltar a conversar depois no futuro. Muito obrigado pela Obrigado e boa sorte e felicidades para o vosso programa. Um abraço. Muito bem. Ora, chegamos ao fim desta edição. Esperamos que tenha sido do agrado dos nossos espectadores. Nós voltamos para a semana. Obrigado.